Onde é que está escrito, qual é o manual que está escrito que a quantidade de ministérios de um governo deve ser pequena e não deve ser 23 ou não 37? Onde é que é o manual? Qual é a universidade do mundo que propõe isso? Isso é muito importante porque hoje era o último dia. E se não fosse aprovado, causaria um transtorno enorme no governo, porque todos os ministérios iriam ter que ser cancelados, né? Os ministérios criados pelo Lula. Então, não sei nem o que ia acontecer, ia ser um caos administrativo. Felizmente foi aprovado, houve bom senso por parte do Senado, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, houve algumas derrotas importantes para o governo, sobretudo no campo da Marina, o Ministério do Ambiente perdeu algumas atribuições importantes, outras foram corrigidas, algumas coisas que tinham sido muito negativas na Câmara foram corrigidas, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que eu vi, na realidade, saiu mais empoderado. Mas vamos assistir um pedacinho para a gente ver um pouco o clima. Tem o Sérgio Moro, vamos ver o que ele falou. Depois na verdade, é o Sérgio Moro e o Cid Gomes. Eu acho que é um bom embate aí. Eles fizeram um embate, acho que vai ser divertido. Coloca aí, Gui. Presidente, eu vou respeitar, evidentemente, sua orientação, só vou registrar aqui que o fato relatado pelo senador Esperidião é escandaloso e precisa ser aprofundado na CPMI em outra oportunidade. Em relação à medida provisória, eu particularmente vejo que o mais correto seria tratar com deferência as escolhas feitas pelo Poder Executivo. Já que se vai governar e o presidente tem o direito de formar o seu time, de pensar na estrutura com a qual ele vai trabalhar, o mais razoável seria o Congresso agir com deferência em relação a essas escolhas. Eu sei disso, já estive no Poder Executivo e em circunstâncias diferentes, mas também houve intromissão do Congresso sobre a medida provisória de estruturação dos ministérios no início do governo Bolsonaro. Embora fosse esse o caso, presidente Pacheco, aqui é uma particularidade, porque nós vivemos um contexto em que é muito clara a necessidade de uma contenção fiscal, para que nós possamos, com isso, não só impedir uma trajetória de crescimento da dívida pública, mas também gerar uma redução dos juros para reativar a nossa economia e crescer através do investimento privado. E quando se vai olhar essa reforma que foi apresentada pelo governo Lula, o que nós temos é um aumento exponencial do total de ministérios. De 23 vamos para 37. E a gente não consegue vislumbrar nessa construção qualquer ganho de eficiência administrativa. Paralelamente a isso, embora seja um tema não idêntico, mas correlato, o que nós temos visto é um loteamento político partidário das estatais, dos órgãos da administração pública, que é ilustrado, inclusive, pelo ataque que foi feito pelo governo federal e por partidos satélites à lei das estatais. Então, muito embora a minha posição usual, neste caso, seria agir com deferência em relação às escolhas do Poder Executivo sobre sua própria estrutura, eu não posso ignorar que existe um contexto de expansão administrativa em um momento que nós precisamos de uma redução de custos. Que o presidente pudesse reconfigurar a esplanada dos ministérios, substituindo um ministério por outro, ou até realizando uma expansão, mas uma expansão modesta. Isso seria de todo razoável e creio que não encontraria nenhum óbice pela grande maioria do Congresso ou até pela totalidade do Congresso. Agora, da forma como foi feita, e esse contexto que demanda, ao contrário da expansão, a redução da máquina, a redução das despesas, para que nós possamos voltar
a trilhar os caminhos da responsabilidade fiscal, eu sou obrigado a me posicionar contrariamente a essa reforma administrativa, essa reestruturação dos ministérios. E faço com pesar, porque gostaria de poder votar nesse caso em particular com o Poder Executivo, embora registro aqui que sou oposição ao governo. Senador Cid Gomes, para discutir. Senador Lucas Barreto, Vossa Excelência está inscrito para discutir? Não, tá. Senador Cid Gomes tem a palavra. Senhor presidente, tem uma máxima que eu já disse aqui e devo repetir. A oposição fala e a situação vota. Mas tem certas questões que são colocadas que me incomodam profundamente, porque são sofismas que deseducam e que criam falsas verdades. Onde é que está escrito, qual é o manual que está escrito que a quantidade de ministérios de um governo deve ser pequena e não deve ser 23 ou não 37? Onde é que é o manual? Qual é a universidade do mundo que propõe isso? Vamos para a prática. O que é que fizeram no governo passado? E eu não quero aqui polemizar, juro, sobre política. Eu sou ex-gestor, quer dizer, eu me considero um gestor público, eu tenho uma experiência municipal, tenho uma experiência estadual, e esses dilemas eu vivi no dia a dia. E não me conformo de que essas questões sejam tratadas com sofismas, com verdades que não são verdades. O que é que aconteceu no governo passado? Juntaram sobre o mesmo ministério planejamento, fazenda, indústria e comércio, previdência, trabalho. 5 setores que são absolutamente distintos e muitas vezes conflitantes. Como é que um ministério que vai cuidar de trabalho, isso quer dizer das relações entre o trabalhador e o patrão, no mesmo ministério, se estabelecendo um conflito ou, no mínimo, se tomando um partido já a partir da direção do ministério. O Brasil é um país que vem num processo de desindustrialização que só um cego não consegue perceber que é fundamental que a gente faça um esforço sobre-humano para o Brasil retomar a sua vocação industrial, o seu potencial industrial. Nós importamos, presidente, meu caro ex-ministro da Saúde, máscara, esse negocinho que bota no rosto para proteger da Covid. Importamos da China, porque a nossa indústria não existia, se desmontou, foi incapaz de se preparar para atender uma demanda básica de algo básico. Então, como é que você abriga indústria e comércio no Ministério da Fazenda? O Ministério da Fazenda tem outra preocupação. O Ministério da Fazenda deve se preocupar com a arrecadação do país, deve se preocupar com o enorme contingente de questões judiciais que existem e que estimam aí em mais de 150 bilhões de reais o que está para se receber, é o trabalho da PGFN vinculado ao Ministério da Fazenda. Indústria e comércio tem que ser tratado com muito respeito, com muita atenção. Aí, presidente, para não ser enfadonho, assim, é muito cômodo você chegar aí à tribuna e dizer: é muito ministério, isso é para atender cabide de emprego, isso é para dar para a base, como se não fosse natural que você governasse com a base, como se o próprio Bolsonaro não tivesse entregado tudo
tudo, toda a capacidade de investimento da República Brasileira foi entregue à politicagem, através do famigerado orçamento secreto. E com que autoridade alguém que defendeu aquilo vem falar agora de compartilhamento de ministérios em bases transparentes, trazendo apoio ou não de partidos? O que me preocupa é assim, porque tem partido que tem 3 ministérios e só 50% dos integrantes do partido votam numa questão crucial e básica, que é a estrutura do governo. Eu não estou tratando de uma questão ideológica, nós estamos tratando da estrutura do governo. E é básico que o governo proponha a sua estrutura. Então, aos que apontam que é ministério demais, eu questiono, senhor presidente, qual é o assunto que não merece ou que não deveria merecer o status de ministério? Eu peço aos críticos que me digam. Cultura, por favor, cultura não merece ter um status de ministério? Um assunto tão importante, que gera milhares de empregos, que faz o sentimento nacional. Esse assunto não deve ter o status de ministério com todas as estruturas já existentes. O que é que custa? Me digam, por favor, o que é que custa ter lá um ministro? Esse assunto, cultura, com toda a sua estrutura, estava vinculado ao quê? Turismo, era isso? Era isso? Turismo e cultura. Bom, tem a ver porque o Bumba Meu Boi, o Parintins, aí mistura turismo com cultura. Mas me perdoe, o foco do turismo deve ser o foco da cultura, as cabeças devem ser diferentes, né? E eu estou falando de liderança, que é simbolicamente o que um ministério, 37 mil reais, 41 mil reais, é muito dinheiro? Bom, eu acho que diante de um tema como cultura, eu acho que isso não tem muito significado. Desenvolvimento agrário e agricultura familiar. Alguém levanta o dedo para dizer que esse ministério não deve existir? Tem alguém que questione? Eu já fui governador e tinha 2 secretarias, ou 2 áreas pelo menos. Eu tinha uma agência de desenvolvimento agrário que dava apoio ao produtor empresário, e são demandas absolutamente diferentes, e tinha uma Secretaria de Desenvolvimento Agrário que cuidava do pequeno produtor, que lá no Ceará é 80% da nossa população rural. São públicos absolutamente distintos que devem ter enfoques, tratamento, preocupações, planejamentos distintos. Quem faz um não faz o outro. Quem faz um não faz o outro. Bom, é esporte. Será esporte que não deve ser ministério? Me diga, Leila, senadora Leila, esporte não deve ter status de ministério? Eu acho que deve ter. E eu acho que esse país não conseguiu alcançar um nível de educação, de redução dos indicadores de segurança, de ocupação de jovens, porque o esporte não está suficientemente enraizado como um assessor, como um acessório, como algo lateral ali, colado na educação, para a gente ter em todas as escolas um time de basquete, um time de vôlei, um time de... E atletas, quantas modalidades não pode fazer? Muitas vezes até com pouco recurso, né? Qual é? É gestão e inovação em serviços? Alguém atira a primeira pedra? Não é fundamental que a gente reveja, que a gente repense, que a gente dê um novo olhar à gestão pública? Eu queria que alguém dissesse, esse pode sair. Eu não consigo encontrar nenhum. Ou seria igualdade racial? Que aí alguém entende, não, isso é o quê, amigo? É compreender que esse país discrimina, culturalmente discrimina. Não é preciso xingar um negro, não. Vá ver o salário, vá ver os presos. Presidente, me perdoe, mas assim, terminando aqui, será indústria e comércio que não deve existir? Ou serão
As mulheres, 52% da população brasileira que não deve ter um ministério. Devia ter a metade dos ministérios. E se fosse uma coisa normal, se a gente vivesse uma sociedade em que não houvesse distinção, mas a gente sabe também que o salário das mulheres é menor do que o salário dos homens. A gente sabe a violência cultural que se pratica contra as mulheres. Portanto, é fundamental. Esse ministério não deve custar uma secretaria do ministério lá do Guedes, que ele ocupava. O que se gasta com esse ministério, mas isso tem um valor simbólico e que é fundamental que seja colocado. Ou seria, Jorge, pesca e agricultura, será que era esse que devia acabar? Eu acho que não. O Brasil tem um potencial, presidente. Minas é que não tem, infelizmente. Aliás, tem terrestre, nos lagos, inclusive os artificiais, nos rios, mas o Brasil explora muito pouco da sua pesca e é fundamental. Santa Catarina dá exemplo, mas é fundamental que a gente amplie isso. E o Ceará está fazendo. Fizemos o Ministério uma Secretaria da Pesca e hoje, presidente, o atum que se come no Brasil é pescado lá no Ceará, a 18 quilômetros do mar. Licenciado por Jorge Seyd. Licenciado por Jorge Seyd, na época ministro da Pesca. Ou seria povos indígenas? Esse não deve existir. Não, índio não deve existir, não deve ter um ministério. Aponte, por favor, jogue a primeira pedra. É índio? São os povos originários que não devem ter um ministério? Ou seria Previdência Social? Não é porque deu emprego para o Lupe, não. O Lupe não precisa disso. Previdência Social está maltratada. Presidente, nós temos uma fila grande. Fizeram a redução, a contenção de despesas, não atendendo as pessoas. Bom, trabalho e emprego, será que é isso? Esse talvez não precise, o Brasil vive a pleno emprego, não tem problema nenhum disso. Ou seria transportes, né? Ou seria portos e aeroportos. Me perdoe, presidente. Vamos, eu vou concluir. Vamos pôr a mão na consciência, né? Não vamos ser deseducativos, não. Não vamos dizer para o povo brasileiro que abrir espaço para esses temas no Ministério, isso é errado, isso gasta dinheiro, isso é desperdício de dinheiro público. Ah, não, ao contrário. Isso é fundamental para que a gente tenha cada tema com eixo, com pensamento, com elaboração, com planejamento e com execução. Obrigado, senhor presidente.